Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje ele vai nos servir a um belíssimo propósito. Ele vai quebrar em nossos corações uma ilusão, uma falsa verdade de que está tudo bem, de que nós estamos bem e de que do jeito que estamos está legal. Pode continuar caminhando, pode continuar rushando que você chega lá. Uma sensação estranha de que parece que porque estamos aqui, estamos rezando, vamos à missa, parece que a nossa salvação já deu, conseguimos. Nós temos um ticket carimbado aí, um ingresso garantido do céu. O evangelho de hoje com essa frase de Jesus, que ele insiste e a repete: meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Ela já vem para abrir o nosso coração uma inquietação. Poxa vida, mas se Jesus, naquela época, onde não tinha internet, Wi-Fi, controle remoto, Instagram, Facebook, pornografia em stream, ele falou que o negócio era difícil, e eu hoje estou aqui na maciota, achando que está tudo bem, eu estou garantido, tem alguma coisa errada. Então o evangelho hoje ele precisa primeiro abrir os nossos olhos para essa verdade. Nós não temos o direito de ser presunçosos e achar que estamos bem, e achar que estamos garantidos. O evangelho então apresenta para nós um encontro de um rapaz com Jesus, um jovem. Dependendo do evangelho que você vê, você vai ver que ele não era tão jovem assim. Esse é um desses. E nós hoje vamos mergulhar nesse confronto de Jesus com esse chamado jovem rico. Vamos tentar entender então aonde que está o perigo dessa presunção, né? Mas primeiro a gente precisa reconhecer algumas limitações que nós temos, que nós acabamos dando a ela uma potencialização para uma direção bastante errada. E vamos começar partindo do pressuposto de que o ser humano é o único animal que existe na face da terra que é capaz de conscientemente escolher agir de forma dissimulada. Só nós conseguimos escolher enganar. Só nós conseguimos agir com falsidade. Nós temos a maior facilidade do mundo de estar do lado de uma pessoa que odiamos com todas as nossas forças. Nós somos capazes de nos aproximar dessa pessoa que nós gostaríamos que fosse atropelada por um caminhão 1113, numa ladeira, sem freio, de preferência carregado de tomate. E a gente se aproxima dessa pessoa, não sei se lá no seu trabalho acontece muito isso. O povo goiano tem mania de conversar assim, tirando caspa do ombro dos outros, né? Chega assim e fala: ei, Pedro, tudo bem? Como é que você está? Nossa, saudade, né? E aqui por dentro está um ódio visceral, né? Não que eu tenha, Pedro, pelo amor de Deus. Meu carinho por ti é inenarrável, né? Então, fica tranquilo, tá? Nós somos os únicos animais da face da terra que somos capazes de agir com dissimulação. A gente sorri para quem a gente odeia. A gente manda bom dia. A gente manda mãozinha junto, né? A gente não sei, eu nunca mandei nada disso, graças a Deus, né? Mas nós somos capazes de ser dissimulados, de ser falsos, de ter algo no nosso coração e o nosso comportamento externo estar totalmente contraditório com isso. Mas isso não é de todo tão ruim. O problema é a maneira como nós usamos essa dissimulação, né? É possível que haja uma contradição entre aquilo que está no meu coração e as minhas atitudes, e ainda assim haja um quê de positividade nisso. Por exemplo, é possível, e não sei, talvez você não tenha a sorte de amar o trabalho que você faz. É possível que uma pessoa esteja num trabalho que ela odeie com todas as suas forças. Que ela tenha que estar ali todos os dias, das 8 às 18, batendo ponto, ralando, fazendo uma coisa que ela odeia, mas ela está lá. E ela não está sendo falsa, ela não está sendo hipócrita. Não, ela está lá porque ela tem maturidade suficiente para saber que, ademais de aquilo lhe custar muito, existe um benefício. Está pagando o boleto, é isso aqui que está pagando as contas, né?
Não é todo mundo, gente, que tem a alegria de poder ser pago para fazer aquilo que ama. Não é todo mundo. Quem é, por favor, seja muito feliz com isso, tá? Não é todo mundo que tem essa alegria. Eu tenho, por exemplo. Eu sou padre. Vocês me pagam para ser padre. E me pagam muito bem. Sou riquíssimo. Tenho dinheiro à reveria, né? Então, Nossa Senhora da Badia. Mas não é todo mundo que tem essa alegria. Eu não sei se você, na segunda-feira, acorda com síndrome de galo. 4 horas da manhã cantando. E vai trabalhar. E vai trabalhar feliz. Tem gente que acorda na segunda-feira e faz uma única prece na cama. Senhor, que seja sábado. Me dá a graça. Aí você olha lá no celular, vê o segundão lá, né? Dá aquele desespero, aquela vontade de morrer. Então, não é todo mundo que tem a alegria de trabalhar e ser pago para fazer aquilo que ama. Mas é possível, e infelizmente, talvez uma parcela considerável da humanidade, faça algo que não lhe apetece, mas faz porque paga um boleto. Então, isso não é uma hipocrisia, não é uma falsidade. Mas agora vamos dar um passo um pouquinho adiante. Existe a possibilidade de essa pessoa que está vivendo numa vida onde ela faz aquilo que talvez ela não ama muito, ela buscar dar passos de transformação. Ela buscar talvez se encontrar na sua vida profissional. Ela buscar talvez encontrar qual é o espaço, qual é o ambiente onde ela verdadeiramente vai se realizar como pessoa. Inclusive vai poder contribuir para uma sociedade melhor fazendo isso e vai fazer com alegria. Não quer dizer que o trabalho vai ter que ser lindo, maravilhoso e todo dia vai ser flores. Não, vai ser exigente, vai ser trabalhoso. Mas a pessoa pode amar aquilo que ela faz. Agora vamos deixar a nossa vida profissional de lado e vamos olhar para o Evangelho e ver o que o Evangelho traz disso para nós, né? Nós temos um jovem que vai ao encontro de Cristo e vai com uma fala que ela representa muito daquilo que nós somos. No nosso pragmatismo, na nossa vontade de ter as receitas de bolo, ter as receitas que nos permitem fazer aquilo que queremos, né? E a pergunta que o rapaz faz para Jesus é: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Essa pergunta é perigosa, porque ela revela muito de nós. Ela revela que sim, nós queremos uma receita de bolo. Padre, o que eu tenho que fazer para escapar? Vai na missa todo domingo, reza o terço todo dia, confessa de quando em vez, não mata, não rouba, não trai, faz a novena do Frei Gilson na quaresma de São Miguel. Então, pronto, se você fizer esse combo, você escapa. Nós gostaríamos que houvesse uma receita assim. E é isso que o rapaz foi atrás de Jesus. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Amados irmãos e irmãs, guarda essa frase aqui, viu? O céu não vai te receber só pelo seu fazer. Não basta fazer algumas coisas para o céu. Não é só fazer algo. É ser alguém. É um passo além do fazer. O rapaz buscou na pergunta dele encontrar a resposta do que fazer. E Jesus deu a resposta. Sim, é claro que existe um fazer. Está nos mandamentos. Faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o rapaz, então, deu feedback positivo aí da avaliação, né? Eu faço isso desde a minha mais tenra juventude. E aí Jesus, então, pega pela mão e como que quer dar um passo de qualidade na vida desse menino, né? Ele fazia o que tinha que ser feito. Mas quando Jesus diz, faz isso, ele diz, mas eu já faço. Então, no coração daquele jovem veio uma angústia maior do que a da primeira pergunta. Ué, mas então tá lascado, é porque eu já faço. Aí qual que é o problema, então? E o Evangelho diz que Jesus olhou para ele com amor. Ou seja, Jesus naquela hora ele foi na alma daquele menino e pegou a maior das angústias dele. Eu já faço tudo o que tem que ser feito. Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou bem? Por que eu não estou em paz? Porque entre o agir daquele jovem e o coração dele havia uma contradição. Havia uma incoerência. Ele estava fazendo muito, mas o coração dele não concordava com o que ele fazia. O coração dele não estava de acordo com aquela ação. O coração dele ainda não estava convencido de que aquele agir
era fruto da identidade dele, do ser dele. Por isso que esse jovem é tão parecido com a gente, amados irmãos e irmãs. Vamos ser honestos, né? Não comigo, com você. Quanto que nós sentimos de dor quando pecamos? O quanto que nós sentimos de arrependimento quando falhamos? Mas passando aquele arrependimento que é muito próximo do nosso pecado, como que nós ainda nos encantamos com os nossos pecados? Nós não olhamos para os nossos pecados com desprezo e com ódio. Nós olhamos para os nossos pecados com tristeza. Mas não porque eles são maus e eles são ruins, com tristeza porque eu não posso. Quanto que é triste uma pessoa que olha para a possibilidade de uma vida louca, uma pessoa que tem família, tem esposo, tem mulher, tem filhos, e de repente ela olha para uma pessoa que vive uma vida devassa, um homem que trai a mulher, uma mulher que trai o marido, uma pessoa que vive aí numa vida boêmia, uma loucura, e o cristão olha para isso e os olhos dele brilham, e ele fica triste, porque ele não pode, ele é um coitado. Ele tem que ir na missa, ele tem que ser fiel à esposa, ele tem que respeitar, ele tem que ser honesto, ele tem que andar na linha. Então, nós olhamos para o pecado e a nossa boca enche d'água. A gente saliva diante do pecado. E se entristece porque não pode pecar. E não é que nós deixamos de pecar porque amamos a Deus e queremos a Deus com todas as nossas forças. Não, não é nada disso. A gente não peca quando não pecamos, na melhor das hipóteses, por medo. Por medo das consequências. Por medo do que pode acontecer comigo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos ser honestos. Como é que um coração desse pode contemplar a Deus face a face no céu? Eu nunca amei a Deus verdadeiramente. Eu temia. Mas quem eu amava de verdade era o pecado. E só não fiz tanto mais quanto quis porque fiquei com medo, talvez as consequências seriam terríveis. Então nós estamos diante de um dilema onde sim, nós até podemos fazer as coisas certas e deixar de fazer as coisas erradas. Mas o que nos falta? Nos falta um coração convertido. Nos falta a capacidade de dar esse passo qualitativo, onde a gente abre mão, não do dinheiro só, não só do carro, não só das coisas, não. Jesus ali engloba todo o desapego que ele pede desse rapaz numa palavra: vem e segue-me, fica comigo, vamos comigo. O que Jesus está propondo para esse menino? Um caminho que 11 apóstolos foram capazes de fazer e um deles nunca foi capaz de fazer. Pega o seu jornalzinho e olha aí a primeira palavra que sai da boca desse menino na hora que ele olha para Jesus. Ele abriu a boca e disse 2 palavrinhas. Ele deu um título para Jesus. Qual foi o título? Bom mestre. Todos os apóstolos, quando conheceram Jesus, chamaram Jesus de quê? Mestre. Quando Jesus tem aquele encontro com Pedro lá no lago de Genezaré e convida Pedro para aquela pesca milagrosa, qual é a fala de Pedro? Mestre. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra eu vou jogar nas redes. Todos os apóstolos viram em Jesus num primeiro momento só um mestre, alguém sábio, que tinha conhecimento, que podia me dar algumas informações interessantes para a minha vida. Mas depois que Pedro fez aquela pesca milagrosa, ele salta nas pernas de Jesus e diz para ele o quê? Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. A partir daquele momento, São Pedro nunca mais se dirige a Jesus como mestre. Ele é Senhor. E assim fazem 11 apóstolos. Na última ceia, quando Jesus diz que alguém vai traí-lo, começa um vucu-vucu e os apóstolos começam a se questionar hipoteticamente diante de Jesus. E a pergunta era sempre a mesma: Senhor, serei eu? Jesus ouviu essa pergunta 10 vezes. 10 apóstolos fizeram essa pergunta: Senhor, serei eu? O único que não fez essa pergunta foi João. João, ele estava com a cabeça no peito de Jesus, ele foi carudo de perguntar quem é, e Jesus falou no ouvido de João, só João sabia: é aquele a quem eu der o pão umedecido no molho. Passou o pão no molho e falou: Judas, toma, é seu. Então, João sabia que era Judas. 10 perguntaram: Senhor, serei eu? João não perguntou nada. O que o Judas perguntou? Mestre,
Serei eu? Judas nunca olhou para Jesus como Senhor. Judas nunca deu esse passo qualitativo. Judas nunca quis entrar no segmento e ser verdadeiramente discípulo. E Jesus hoje olha para esse jovem e diz para ele: vem e segue-me. Dá o passo. Para de me olhar como mestre. Começa a me olhar como Senhor. Começa a me permitir entrar na sua vida. Me coloca na dinâmica da sua história. E deixa eu te mostrar o porquê das coisas. E, amados irmãos e irmãs, é isso que nos falta. A nossa compreensão da fé, infelizmente, salvo raríssimas exceções para a maioria de nós, é a fé que nos foi apresentada quando a gente tinha 12 anos de idade numa catequese, quando a gente foi fazer crisma. 12, 13 anos, tinha um catequista muito bem intencionado, com muita boa vontade, mas talvez com não todo o conhecimento que deveria ser transmitido ali. E às vezes nós, com 12, 13 anos de idade, adquirimos uma fé infantil, bem infantil, que não está à prova de nada. Qualquer coisinha derruba o prédio da fé de uma criança, de um adolescente de 12 anos de idade. O nosso problema é que nós passamos dos 12 aos 15, dos 15 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 90, e nunca mais procuramos mais nada. E nunca mais nos aprofundamos na nossa fé. E os fundamentos da nossa fé são os fundamentos daquela fé infantil da minha catequese. E nós não sabemos por que devemos fazer o que fazemos. Nós não sabemos como devemos agir diante daquilo que cremos. E por isso que a gente vê tanta coisa medonha no nosso mundo. Por isso que a gente vê aí um rapaz, uma moça se apaixonando, e aí de repente eles estão ali loucos dentro da roupa, com os hormônios saindo pelos olhos, e de repente eles começam a ter uma vida sexual ativa, e de repente alguém os confronta e diz que não pode, e eles perguntam por que não, e alguém tem a ousadia de dar para eles a magnífica resposta: porque é pecado. Gente, esse negócio não funcionava 60 anos atrás. Vai funcionar hoje, com internet? Não funciona. Não funciona. E os meninos se sentem incomodados, para não dizer ofendidos. Como assim é pecado? Se bem que o português não é o forte deles, né? Porque nós se ama. É uma conjugação bem exótica aí, com próclise e mesóclise, né? Nós se ama. O que nós faz... São conjugações bem adequadas para o público-alvo, né? O que nós faz é amor, não é pecado. Como pode algo tão belo ser demoníaco? Eu dou toda a razão para o semi-analfabeto que fala uma frase dessa. Toda a razão. Porque isso não convence ninguém. Isso nunca vai convencer ninguém. E onde que está o erro? Onde que está a maldade por trás disso? Está que talvez essa pessoa nunca foi capaz de dar o passo do mestre para o Senhor. E querer, estando com Jesus, entender: Senhor, não mestre, Senhor. Por quê? O que o Senhor tinha em mente quando o Senhor quis que o sexo fosse uma realidade exclusiva do casal dentro de um casamento? O que o Senhor tinha em mente quando o Senhor não quis que eu me servisse do sexo como um parque de diversões? Por que o Senhor não deixou ser assim? O que está por trás disso? Agora que eu vou deixá-los um pouco chateados, não é do meu praxe, eu geralmente gosto de fazer as coisas com começo, meio e fim, mas eu não vou responder essa pergunta para vocês, né? Final de uma das missas que eu celebrei, um rapaz me procurou com os olhos desse tamanho e disse: Padre, então agora me diz, por quê? Eu disse para ele: eu precisaria de pelo menos uns 45 minutos para te dar essa resposta. Então, a homilia não comporta esse tempo. Então, senhor, por favor, ligue na secretaria, marque um horário, a gente vai conversar e eu te explico o porquê. Mas eu dei os parabéns para ele. Eu disse: eu tenho certeza que funcionou. Porque ele ficou com seu coração inquieto. E é isso que esse evangelho de hoje deveria provocar em mim e em você: a inquietação. Porque, amados irmãos e irmãs, a santidade não consiste em você lutar contra os seus pecados, em você brigar com os seus pecados, em você criar ali um conflito, um confronto. Não, não. Os santos não foram santos porque eles despreenderam forças lutando contra os pecados. Os santos foram santos porque eles gastaram as suas forças correndo em direção a Jesus. E é totalmente diferente. É muito diferente.
Existe uma diferença em lutar com algo que eu quero, mas não posso. Existe a diferença de ir ao encontro de alguém que talvez eu não conheça tão bem, mas também eu sei que eu preciso dele. Essa é a diferença. Então não vai adiantar nós ficarmos batendo cabeça com os nossos pecados, por mais que no nosso coração haja um desejo intenso por cada um deles. O rapaz foi incapaz de dar esse passo, por quê? Porque ele achou que a receita de bolo funcionava. Que bastava não fazer algumas coisas e fazer outras coisas e estaria tudo bem. Gente, mas o céu não é para quem marcou ali, ticou algumas coisas, não é para essa pessoa. O céu é para quem realmente tinha o seu coração alinhado com Cristo. E o agir dele era uma mera consequência de quem ele era. O ser pressupõe, estando ali, gerar um determinado agir, mas o agir não pode vir antes do ser. O cachorro não aprende a latir para depois virar cachorro. Ele late porque é cachorro. Você não vai ver passarinho entrando na escola de aviação para aprender a voar, para depois dizer, agora eu sou passarinho, agora eu voo. Não, galinha que não voa é passarinho. Então, assim, o ser, ele tem que estar ali, para que depois comece um agir. Insisto no começo, nós somos o único bicho capaz de ser simulado. A gente pode ter um agir totalmente contraditório com o nosso coração, mas não é assim. E não é para ser assim. Nós não podemos fazer isso. Então, por isso, hoje, vamos olhar para esse jovem, olhar para ele com tristeza, porque, como muitos anônimos do Evangelho, eles somos eu e você. Nós precisamos olhar para esse jovem e ter uma inquietação de, nossa, poxa vida, mas será se eu também não estou desse jeito? Eu estou até fazendo algumas coisas ali e tal, mas, no fundo, meu coração não está satisfeito. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz servindo a Deus e caminhando como Deus quer. Eu estou triste porque eu queria estar do jeito que o diabo gosta, mas não estou porque não pode. Não podemos. Não podemos. Mas essa mudança que se chama conversão, se chama metanoia, né? Mudança de mentalidade, mudança de coração, ela não vai acontecer nessa briga desenfreada. Ela vai acontecer na medida em que nós nos aproximarmos de Cristo e permitirmos que Ele realize essa transformação em nós. Ela vai acontecer na medida em que nós criarmos vergonha na cara e começarmos a dar valor à nossa fé. E começarmos a entender a nossa fé. Começarmos a mergulhar nos porquês. Mergulhar-nos o que está por trás ali, o que o legislador estava pensando quando ele publicou a lei, o que tinha no coração de Deus por trás de cada mandamento, e parar de achar que os mandamentos são arbitrários, são aleatórios, que Deus inventou umas leis ali e soltou só para ver nós sofrendo aqui. Não é. É a estrada que revela o amor de Deus. Mas se nós não a entendermos, nós não vamos conseguir trilhar, né? Por isso, amados irmãos e irmãs, não quer dizer que fazer o que estamos fazendo é ruim. Não, é ótimo fazermos o que devemos fazer. Mas não nos contentemos com isso. Vamos deixar a palavra de Cristo ecoar no nosso coração, né? Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É impossível para o homem, mas não para Deus. Ou seja, Jesus simplesmente revelou-nos que o céu depende do quê? Uma parceria. Tem que ter uma parceria. Ou somos eu e ele, ou vai dar ruim. Não adianta você ficar aqui dando murro aqui no vento e dando cabeçada. Você não vai conseguir. Para o homem é impossível. Ele não vai conseguir. Mas para Deus, que te convida, vem e segue-me. Dá o salto qualitativo. Para de me enxergar como um professorzinho. Eu não sou. Eu sou o seu Salvador e sou o seu Senhor. Sou o seu Deus. Então se aproxima de mim. Cria vínculos. Me dá tempo. E essa transformação vai acontecendo. Foi isso que aconteceu na vida dos santos. Foi isso que aconteceu na vida de 11 apóstolos. Não aconteceu na de Judas, porque ele não quis. Mas nos outros deu certo. Então a estatística é favorável, a gente também pode. Desde que nós sejamos capazes de não nos contentarmos em fazer. É interessante como que a gente procura confissão, e geralmente as nossas confissões elas estão só nesse âmbito. Eu fiz isso... Fiz isso. Tão comum o povo chegar no confessionário e falar assim, padre, eu confessar porque, nossa, eu estou muito estressado.
Aí. Quem falou que está estressado é pecado? Nunca foi. Nunca vai ser. Nunca. Qual que é a pergunta que você tinha que fazer antes de entrar no confessionário? Por que eu estou tão estressado? E estando estressado, eu estou tratando tão mal pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, seu pecado não é o estresse. É porque estando estressado, você não se controla. Você está dando coice e voadeira em todo mundo que está na sua frente. E você nem sabe por quê. Então, o que adianta você entrar ali e falar que está estressado? Aí eu sapeco uma reza na sua cabeça, você acha que o quê? Reza agora é Rivotril? Ansiolítico? Carbolítio? Não é. Eu nunca vi reza tirar estresse. Eu nunca dei conta de fazer essa reza. Se eu tivesse ela, primeiro que eu me auto-rezava de vez em quando. Não funciona. Então, onde que está o problema? Nas causas. Mas nós não estamos fazendo as perguntas erradas. Aí eu fiz isso. Nunca vai mudar. Então, por isso, hoje, peçamos a Deus a graça desse incômodo. E que nós, incomodados, nos vejamos nesse jovem rico. E tenhamos a coragem de nos colocar diante das perguntas verdadeiras. Aquelas que merecem ser respondidas. E ver se nós estamos ou não dispostos a pagar o preço. Eu diria para você que uma vida de fazer, pode ser que você escape e não vai para o inferno. Então, eu diria que a estatística pode estar do seu lado. Pode ser que você escape. Mas eu duvido que você passe direto. Vai arder no purgatório até a volta de Jesus na parousia. Porque o seu coração nunca quis Deus. O seu coração sempre quis os seus pecados. E não Deus. E o céu é para aqueles corações que foram capazes de, aqui nessa terra, abrir mão para se apegar a Ele. Então, amados irmãos e irmãs, enquanto temos tempo, nos apeguemos a Ele. Não são os seus bens que é o problema, tá? Não são. Você pode ter seu carro, pode ter seu dinheiro, pode fazer suas coisas, tranquilo, tá? Você é capaz de ter as coisas, sem permitir que as coisas te tenham. E eu também conheço muita gente que não tem nada e é apegada a um cadarço. Apegada a uma privada. Apegada a uma cama. E morre por causa disso. Então, não são as coisas. É o seu coração. Então, que Deus nos dê a graça de, com honestidade, nos enfrentarmos, ver a nossa verdade e nos colocarmos nesse processo de conversão, para verdadeiramente podermos, com alegria, fazer exatamente o que esse jovem não teve coragem de fazer. Valorizar o olhar de amor que Deus dirige para mim e para você. E entrarmos no segmento dele, que é transformador. Do Mestre para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.